Olá, crianças do quarto ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Crianças, nós estamos de volta, né? Mais uma vez. Nós vamos agora para nossa aula de ciência, né? Nossa aula de ciências. Nós estamos na quarta aula de ciências. Nós vamos rever, né, conteúdos da página 148 a 154. Nós estamos com o conteúdo de cadeia alimentar, tá? Então, vamos lá retomar os nossos conteúdos. Vamos lá. A primeira questão, no caso, nessa página, que é a terceira, né? O que são seres autótrofos? Né? Explique, né? Então, eles são seres que são seres que produzem opa, o que são animais autótrofos? São seres que produzem o próprio alimento. São seres que produzem o próprio alimento. Aí nós temos, né, exemplos, né? Nós vamos colocar são chamados produtores. Aí pronto, né? Esses são os seres autótrofos, né? Eles são seres que produzem o próprio alimento, né? Que são chamados de produtores. Né? Dando exemplo. A quarta questão, no caso, as cadeias alimentares têm diferentes níveis. Circule a alternativa que contém um nome correto desses níveis, né? Então, você vai circular níveis de crescimento, níveis tróficos, níveis alimentares ou níveis consumidores? Muito bem, níveis. Deixa eu habilitar um aqui. Então, só circular, olha. Níveis tróficos, a letra B, tá? Pronto, a tia já circulou, que é a quarta questão. Vamos para a quinta questão, tá? Observe a imagem ao lado, né? Observe a imagem ao lado que representa uma cadeia alimentar. Nós temos aqui uma cadeia alimentar. Agora complete corretamente as frases a seguir. Então vamos lá. A letra A. Os produtores dessa cadeia alimentar estão representados pela letra. Os produtores dessa cadeia alimentar estão representados pela letra. Muito bem, pela letra A. Muito bem, que ele é o produtor, tá? Que eu acabei de falar dele aqui nessa página aqui, nessa questão aqui, na terceira. Tá bom? Agora vamos para a letra B. Na letra B, a pergunta é: os consumidores estão representados pelas letras? Aí você vai botar B, C, D e E. B, C, D e E. E a letra E. Pronto, tá? Resposta da C, letra C agora. Podemos dizer que os organismos consumidores são heterótrofos por quê? Né? Sim, porque os organismos heterotróficos pela incapacidade de produzir o seu próprio alimento, tá, gente? Então,
Sim. Porque os organismos heterótrofos, opa, separar aqui, heterótrofos pela capacidade de produzir o próprio alimento. Precisam se alimentar de outros organismos para sobreviver, ou seja, são os consumidores, ou seja, vírgula, são os consumidores, certo? Muito bem. Agora vamos para a letra D, tá, pessoal? Na letra D, pergunta o seguinte: qual é a importância dos produtores para a vida em nosso planeta? Muito importante, gente. Eles são os responsáveis, gente, eles são muito, muito, muito importantes. Responsáveis por criar toda a matéria, orgânica que servirá de alimento para os demais seres vivos do planeta. E sem eles não haveria vida na Terra. Vida na Terra. Muito bem. Certo, pessoal? Acho que não tem nenhuma dúvida não, né? Agora vamos para a página 149, continuando a atividade. Faça um desenho em seu caderno para ilustrar a cadeia alimentar a seguir e depois responda as questões. Prestem atenção, né, que tem que colocar as setas no sentido do fluxo, tá? Então, vamos lá. Você vai fazer uma cadeia alimentar com o primeiro nível trófico, que é os musgo verde,
que no caso esse daqui é o que? Produtor, né? Segundo nível trófico, a lagarta. Terceiro nível trófico, passarinho. Então, são 3 apenas. Você vai fazer, né? Uma cadeia alimentar com 3 níveis só. Tá bom? Primeiro nível, segundo, terceiro nível, tá? Agora nós vamos para a letra A. Na letra A, nós vamos falar, na letra A, viu? Nós vamos perguntar quem são os produtores nessa cadeia alimentar, pessoal? Muito bem. Olha só, os produtores, né? Então, quais são os produtores, né? São os musgos, né? São os musgos. São os musgos verdes, tá? Agora vamos para a letra B. Na letra B, a pergunta é qual característica ou ao os coloca no nível trófico dos produtores? Serem autotróficos, né? Fotossintetizantes. Tá, pessoal? Pronto. Agora vamos para a letra C. Quem é o consumidor primário nessa cadeia alimentar? É quem? Consumidor primário que se alimenta. Primeiro quem é? É a lagarta, né? A lagarta, muito bem. Agora vamos para a letra D. Esse consumidor primário é herbívoro, carnívoro, por quê? A letra D, né? A lagarta é herbívora, porque ela se alimenta do produtor, no caso, né, que nós estávamos falando aqui, ó, do musgo, não é isso? Então vamos lá. Letra D, a lagarta. A lagarta é herbi, herbívora, herbívora, pois se alimenta apenas de vegetais. De vegetais, tá? No caso, aí eu vou abrir aqui e colocar produtor, tá, pessoal? Produtores, fecha parênteses, tá bom? Faz ponto final, certo? Agora vamos para a letra E. Na letra E ele pergunta quem é o consumidor secundário? No caso aí é o passarinho. É o passarinho, tá? É o passarinho. Olha só, vamos voltar aqui. Ó, o passarinho, tá vendo? O consumidor secundário, passarinho. Vamos para a letra F, tá? A letra F, esse consumidor secundário é herbívoro ou carnívoro, né? Então, o passarinho, ele é o quê? Carnívoro, né? Passarinho, né? Ele é carnívoro porque ele se alimenta de quem? Olha, eu vou voltar de novo para vocês entenderem. Ó, se alimenta da lagarta, tá? Então, certo? O passarinho é carnívoro, certo? Pois se alimenta de
de outros animais que são consumidores. Certo, pessoal? Muito bem. Agora, a sétima questão é com vocês, tá? Crie e desenhe uma cadeia alimentar com 4 níveis. Nós paramos aqui com 3, ó. Bem aqui em cima, né? Ó, que vocês vão desenhar. Então, você acrescenta mais um e vai fazer com 4 níveis, tá bom? Tróficos. A partir dos produtores, informe a base da alimentação de cada um dos seres, fotossíntese, herbívoros e carnívoros, certo? Então, a tia vai só mudar essa página, tá? Que é aqui a página que nós paramos a atividade 150 e a tia vai até a página 154. Então, eu vou só mudar aqui. Pronto, já mudei, né? Você foi bem rapidinho, não foi? Pronto, agora, gente, nós vamos para a página 150, tá? Na página 150, nós vamos falar sobre os decompositores, tá bom? Então, os decompositores nas cadeias alimentares, o último nível trófico é ocupado pelos os organismos decompositores, porque os decompositores ocupam o último nível trófico na cadeia alimentar. Qual é a importância deles para o ecossistema? Então, os decompositores, gente, eles são chamados assim porque eles decompõem a matéria orgânica morta e desenvolvem os nutrientes, que devolvem os nutrientes que existiam nessa matéria para o ambiente. Em outras palavras, os decompositores são capazes de devolver os blocos de matéria para construir outros organismos. Com isso, os decompositores promovem no caso aí, a ciclagem, né? No caso aí que ele tem, né? Que ele tá falando, que é o bloco, né? No caso, olha só, devolvem aí, no caso, né? Um ambiente capaz de devolver os blocos, né? Com isso, os decompositores promovem a ciclagem dos nutrientes na natureza, né? Então, os seres vivos que atuam como decompositores são os fungos, como os cogumelos, orelhas de pau, e as bactérias, como as do tipo bacilos. Esses organismos se alimentam de plantas e animais mortos. Como não produzem próprio alimento, os decompositores também são heterótrofos. Tá? O que decompõe? O que se decompõe? Né? Separam os elementos ou em partes por compõem o todo, né? Depois, no caso aqui, separam os elementos ou partes que compõem o todo, certo? Aqui nós temos os exemplos de alguns decompositores. Olha só, gente, tá? Aqui nós vamos na página 151, ciclo da matéria. Como é que acontece esse ciclo? O processo de decomposição é a reciclagem natural da natureza. Lembra a palavra que a gente olhou aqui? É ciclagem, que a tia falou, mas aqui ó, é reciclagem, tá? Reciclagem. Os fungos e as bactérias retiram elementos químicos da natureza morta e os devolvem ao ambiente. Esses elementos que voltaram ao ambiente são normalmente depositados no solo e podem ser utilizados novamente como nutrientes pelos vegetais vivos. Esse é o ciclo da matéria na natureza, tá? Então, vocês estão vendo, olha a seta, né? O que começa? Nutrientes disponível no solo. Aí, ó, árvore reaproveitando o nutriente,
árvore morta, fungo decompositores. Olha o ciclo, certo? Por meio da decomposição, os fungos e as bactérias devolvem para o ambiente elementos importantes como carbono e nitrogênio, que participam da composição dos organismos animais e vegetais que não estão mais vivos, tá? Então, muitos elementos são desenvolvidos pelos decompositores ao ambiente na forma inorgânica, ou seja, de modo que o consumidor não consiga aproveitar. Aí entra o papel dos produtores, que transformam matéria orgânica, inorgânica em matéria orgânica por meio da fotossíntese. Ao servirem de alimento, os consumidores permitem aos elementos que voltem às cadeias alimentares novamente. Sem os decompositores, esses elementos ficariam presos nos restos dos organismos e nunca seria reutilizado. Assim, eles têm o papel indispensável ao planeta. Aí nós temos aqui, ó, decompositores, matéria orgânica, produtores. Primeiro vem para cá, ó, produtores, tá? Matéria orgânica, decompositor, matéria inorgânica, produtor, ó, o ciclo, tá bom? Observe ao lado o esquema do ciclo da matéria, tá aqui, certo? Expliquei bem direitinho. Agora, os decompositores na cadeia alimentar. Aprendemos que ao ilustrar uma cadeia alimentar, usamos setas, muito bem, é isso mesmo, usamos as setas, para indicar o sentido da transferência de matéria, de energia, de matéria entre os níveis tróficos da cadeia, ou seja, o sentido de quem alimenta quem. Sobre os decompositores, você notou que eles podem se alimentar de qualquer um dos seres de cadeia alimentar? Como representamos as setas nesses casos, né, da cadeia alimentar? Como todos os seres de cadeia alimentar podem alimentar, né, os decompositores, como fungos e bactérias, as setas de todos, eles podem apontar a direção aos decompositores. Ainda os decompositores podem não ser representados nas cadeias, uma vez que está claro que todos os seres vivos servem de alimento a eles, não é? Então, os decompositores são fundamentais para manter o equilíbrio natural dos ecossistemas, porque eles decompõem a matéria orgânica morta e os resíduos de seres vivos, como fezes e urinas. Durante uma decomposição, esses organismos acabam absorvendo apenas uma parte para a sua nutrição, de modo que o que não é aproveitado fica no ambiente. Assim fica clara a função dos decompositores do ambiente, que atuam na reciclagem, né, de matérias no solo e na água. Muito importante isso, né, pessoal? Pois é. Aqui nós temos um jogo, né, que eu vou colocar para vocês. Ó, iniciar. Olha só, vamos lá. Vamos lá. Na cadeia alimentar, classificamos o pé de feijão como o quê? Consumidor primário, produtor, decompositor, herbívoro. Então, vamos lá, produtor. Vou fazer algumas questões que vou errar de propósito, eu vou acertar para ver se vocês entendem o joguinho. Muito interessante o joguinho. O grilo se alimenta da folha do pé de feijão, entre outras coisas. Nesse caso, o nível trófico da cadeia alimentar é o decompositor, o consumidor terciário, detritos ou consumidor primário. Ele é consumidor primário, porque ele se alimenta da planta. Eu vou clicar para você, ó, tá vendo? Viu? Clica na tela para fazer o feijão. Não entendi. Olha como é legal, gente. Olha, gente, para ele comer as folhinhas. Pula, 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 pula. Pulou. Ai, não come, não come, não.
sapo pegou ele. O sapo se alimentou do grilo. Isso faz dele, em termos de cadeia alimentar, um decompositor, anfíbio, consumidor secundário, consumidor primário. Se ele se alimentou do grilo, ele é consumidor primário, né? Ah, eu disse que eu ia errar de propósito. Aí começou de novo. Então, olha só, vamos lá, para começar de novo, para vocês verem como é legal o joguinho, ó. Vai, 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 vai. Ei, ai, comeu de novo, vai começar de novo para a gente acertar. Olha só, né? O sapo se alimentou do grilo, então na cadeia alimentar é o quê? Vamos para o consumidor secundário, vamos lá. Eu errei aquela para você ver como é legal. Agora vamos continuar, olha só. Aí o sapo agora vai se alimentar de quem? Olha, vai comer outro, vai. Vai, não quer não? Ah! Olha, eu pulei demais. Vamos. Vixe, mas também ele tá com fome. Ai. O águia comeu ele, a coruja, né? A coruja. O sapo levou a pior. E a coruja está de barriga cheia. Nessa cadeia alimentar, a coruja é um. Ixi, a coruja vai ser. Será que ele é sapo? Será que ele é consumidor secundário? Ele é consumidor terciário, né? Oê! Agora vamos fazer a coruja voar e se alimentar das borboletinhas. Ah, eu não queria, mas ela vai ter que se alimentar das borboletas. Vamos lá, vamos se alimentar da borboleta. E morreu. A coruja, infelizmente, foi morta por um caçador, mas ele não foi capaz de encontrar o seu corpo para levar para casa. Ele não encontrou, ele matou a coruja, mas não encontrou a coruja. Se nenhum predador encontrar o corpo da coruja, que grupo trófico da cadeia, ela vai, né, quem é que vai se alimentar? Alimentar vai quem se alimentar dela? Então vai ser quem? Muito bem, pessoal. Os decompositores. Parabéns! Parabéns, nós acertamos 5, erramos 1. Mas por quê? Porque a tia disse que ia errar para ver o que é que acontecia, né? Legal, não é não, esse jogo? Gostei. Vamos lá? Olha só. Então vocês vão brincar em casa, tá bom? Com o papai, com a mamãe, é bom que pega eles, né? Legal. Então vamos lá. Agora não passou. Então, vamos na página 153. Na página 153, vocês estão vendo aí a imagem, estão vendo aqui a parte de compostagem, né? No caso aqui. E a página 154 tem uma atividade com as questões. Deixa eu só fazer logo essas páginas. Aí eu volto, porque digitar demora mais do que explicar, né? Então, a primeira questão é o seguinte: quais matérias ou técnicas de conservação dos alimentos você encontrou? Aí nós podemos colocar temperatura, né? Temperatura, no caso, temperatura reduzida. Temperatura reduzida. Temperatura reduzida. No caso, né, nós vamos colocar entre parênteses e vamos colocar pasteurização, pasteurização, tá? E esterilização, tá? Esterilização. Muito bem, tá certo. Que a tia olha se realmente ela fez certo. Agora vamos desidratação, temperatura desidratação,
Desidratação, tem CN não, Cris. Desidratação, vírgula, temperatura elevada, aí fecha parênteses e coloca refrigeração, refrigeração e congelamento, fecha parênteses, salga, defumação, aditivos químicos e outros. Bom, gente, a segunda e na terceira são pessoal, tá? Na sua casa, algumas dessas técnicas é usadas, vai dizer sim ou não e como é. E na terceira, escolha umas técnicas que você encontrou na pesquisa e explique cada um, né? Então, nós vamos voltar na página anterior, que é a parte de... acredita-se que há muito tempo os seres humanos observaram o processo de decomposição na natureza e perceberam que o composto resultante era muito fértil. Eles passaram então a coletar esse composto fértil que resultava da decomposição natural para adubar suas plantas. Esse composto era encontrado onde a decomposição da matéria orgânica acontecia em abundância, como nas florestas, onde há muitas folhas e outras partes vegetais caídas no chão. Chão de uma floresta repleto de matéria orgânica em decomposição. Aos poucos, os seres humanos passaram a imitar a natureza, misturando diferentes materiais orgânicos, resto de alimento, palhas, fezes de animais, etc., para fazer o adubo rico em nutrientes e pronto para ser aplicado nas plantações. Isso contribui também para o desenvolvimento da agricultura e para a reciclagem do lixo orgânico. Hoje em dia, as pessoas podem adubar também as hortas com uma técnica parecida, que é a compostagem. Compostagem é uma técnica, gente, biológica que acelera a decomposição do resíduo de matéria orgânica para a obtenção de compostos orgânicos usados como adubo. Olha que legal, né? Composto resultante de degradação da compostagem. E aqui finalizamos a nossa página 154, a nossa aula de hoje, certo? Então, conservação dos alimentos. Para que o processo de decomposição ocorra, são necessários três fatores. Basicamente, três fatores: umidade, temperatura e oxigênio. Esses três fatores vão ajudar a gente na decomposição. Esses fatores ajudam os organismos decompositores a crescerem e se multiplicarem. Quando os alimentos entram em decomposição, muitas vezes eles acabam ficando inapropriados para o consumo e assim dizemos que eles estão estragados. Você já observou uma foto ou um alimento que estragou? Como fazer para evitar esse tipo de coisa, né, de alimento estragado? Em geral, queremos que os alimentos durem para mais tempo para consumo, evitando de que decomponham e que possam estragar. Assim, há várias técnicas de conservação dos alimentos. Você conhece alguma? Então, a próxima aula, gente, nós vamos comentar sobre os alimentos estragados, tá? Então, beijo para vocês, fiquem com Deus, até as nossas próximas aulas e se cuidem.